Olá, de volta com mais um MEON Entrevista. Hoje recebendo o professor Dr. Edson Quirino, ele que é pesquisador da Unital, a Universidade de Taubaté. Vamos falar muito de economia, tudo bem? Professor, doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde à população. É um prazer a gente estar aqui no Portal MEON para a gente falar um pouco, então, sobre economia e sobre essas perspectivas de mercado para o final desse ano de 2023. Bom, nós estamos no final do ano e quando chega final do ano as pessoas ficam todas assim, poxa, 13º salário cai na conta, vou poder comprar mais alguma coisa, ter uns presentes de Natal. E aí fica uma grande euforia, né, professor? Sim. Mas a gente tem que saber lidar com esse dinheiro extra de final de ano. Com toda certeza, né? Como é que faz? O 13º, ele tem, assim, tradicionalmente ou culturalmente, um destino no final do ano. Primeiro, se paga as dívidas, aquelas dívidas correntes que estão atrasadas, dívidas tributárias, dívidas não tributárias. Esse é o primeiro foco do 13º, não poderia ser diferente. Em segundo lugar, vem as compras de alimentação, né, de gêneros alimentícios que vão, vamos dizer assim, sustentar o convívio da família no final do ano, né? Em terceiro lugar, vem os presentinhos, famosas lembrancinhas, né, que antes eram realmente presentes, hoje são lembranças, né, dado o custo de vida que a gente tem no Brasil, como aqui na região metropolitana. Então, o próprio endividamento da família, não sobra margem para grandes gastos, né, no final do ano. E aí vem aquela sequência, eletrodoméstico, uma troca aqui e lá, roupas, vestuários, calçados, que também captam um pouco desse 13º. O 13º, digamos assim, é aquela renda extra que nós precisamos para fechar bem o ano, né? Mas claro que numa época de economia, que as taxas de juros, ainda que caindo, mas elas são altas, né? A inflação, ainda que a tendência seja de queda, mas ela ainda é significativa, não abre espaços para que a gente faça compras desmedidas, ou mesmo que a população vá para um critério de dívidas. Então, na medida do possível, se nós conseguirmos fazer nossas compras de finais de ano sem se endividar mais do que nós já estamos endividados e sem também fazer aquelas compras desmedidas com taxas de juros altos, isso é o ideal, né? É aquilo que a gente aconselha à população. Parcimônia no uso do recurso, porque o mês de janeiro, né, tem as despesas escolares, tem IPVA, tem IPTU, tem todos os IS da vida que a gente precisa pagar no mês de janeiro. Então, a gente precisa deixar uma certa folga. O número de brasileiros com esse 13º comprometido é muito grande. Quer dizer, cai na conta, já tem o destino? Quase toda a totalidade. Nós dizemos assim, na classe média e na classe mais baixa, que as pessoas têm um 13º livre, está disponível para gasto, olha, isso é raro. É raro. A grande maioria tem metade a 2/3 do 13º já comprometido, inclusive com aquelas festas de finais de anos também que a gente precisa inserir nesse contexto, né? As nossas reuniões familiares, que elas demandam um certo custo e ainda que a perspectiva do varejo seja de aumento de vendas, e nós estamos contando com isso, a gente tem que ser positivo, ter uma boa perspectiva em relação ao varejo, né? Mas não é aquela perspectiva que despertou no empresário, né, pensamentos de aumentar muito os estoques. Tem que ter muita parcimônia também do outro lado, né? Nem sempre ter estoques significa ter vendas. A gente precisa ter uma equalização entre estoques e vendas. São duas parcelas do 13º, né, que a lei já determina, né? Uma no final de novembro, outra até o dia 20 de dezembro. E as pessoas, elas, de repente, quando chega a primeira parcela, já sai gastando. Não, eu tenho a segunda parcela ainda, o que precisar lá na frente eu utilizo a segunda parcela. Quer dizer, vem em duas etapas esse dinheiro, né? Então tem que saber trabalhar melhor ainda, né? Porque não vem tudo de uma vez. Sim, né? Mas se tem um detalhe, né? A gente recebe a primeira parcela do 13º cheia.
Na segunda tem a carga tributária. Já tem o desconto. Imposto de renda. Sim. Então, nós não recebemos, na verdade, as duas parcelas iguais. Então, a segunda parte ela vem menor. Menor. Vem menor. E a gente tem que, sim, pensar. Nós já estamos na perspectiva de final de ano? Sim, claro que estamos. Sim, né? sim. Já estamos entrando no mês de dezembro, mas a gente precisa ter um certo cuidado, né, com esses gastos, né? Isso injeta muito dinheiro aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba? Injeta. Dá uma aquecida, né, no mercado. O mercado aí, cerca uma estimativa de 300 bilhões de dólares, de reais. 300 bilhões de reais. De reais. Né, movimenta todo esse contexto de final de ano, né, esse contexto de vendas, de 13º, inclusive as contratações também. Temporárias, né? O ano passado nós tivemos aí cerca de 99 mil contratações temporárias no final do ano, efetivaram 12 mil. Isso na região? Não, no geral. No Brasil. Geral. Isso, então, no Brasil, o ano passado, 12 mil conseguiram efetivação. Efetivação, que é um número satisfatório. Né? Hoje a expectativa, né, nossa agora é de 110 mil vagas temporárias. Né? Aumentou e que muito. Dessa, bastante, e que dessa cerca de talvez aí 20 mil vagas sejam efetivadas após o período das festas. Né? Então, isso tudo cria essa perspectiva, né, dessa injeção de recursos na economia brasileira como um todo, né, de norte a sul, de leste a oeste. Né, e claro que o comércio, de maneira geral, o varejo, né, ele tem uma perspectiva de abocanhar uma parcela desse recurso que está entrando. É um recurso considerável, né, se a gente levar isso em conta. Mas volto a alertar, né? Nós ainda estamos com taxas de juros altas, nós estamos com uma inflação significativa. Não é um momento para a gente, né, ir e fazer gastos exagerados. Saber usar o dinheiro. E o outro lado, né, que é o lado do empresário, que o professor já falou, que também tem que ter parcimônia, né? Sim, não adianta investir certeza. muito que não vai ter o retorno que ele poderia esperar, né? Não, o mês passado, por exemplo, a gente teve aí uma queda no varejo, que deu uma assustada, porque normalmente nessa época do ano a tendência do varejo é de aumento, né? No mercado varejo, quando a gente tem uma retração, aí vamos entender o porquê. A principal variável, né, que compromete o varejo hoje, os nossos gastos, é o endividamento. No caso de vagas temporárias, é mais lojas de calçados, né, que contrata muito roupas, e eu acho que até o próprio setor de alimentação, né? Porque alimentação, roupa, vestuários, eletrodomésticos brinquedos, brinquedos são os principais fatores que contratam nesse período do ano. E esse setor de bar e restaurantes tem crescido muito, né? Tem, mas esse já tem assim, tem tido um comportamento irregular, né? Uns entram no mercado, prevalece um certo tempo, depois, né? Tem muito altos e baixos ainda. Tem altos e baixos, tem um comportamento que tem se sentido mais irregular. Claro que nesse finais de anos, a gente tem muitas comemorações, né? Então, isso aquece o setor de bares e restaurantes. E eles empregam também. Também. Agora, o empresário também tem que tomar muito cuidado com a mão de obra temporária, treinar bem a mão de obra temporária, porque o que acontece no final do ano, que muitos estabelecimentos têm o cliente pela primeira vez. Né? E, como a gente diz, a primeira impressão é a que fica, é a que marca. Né? Então, atender bem esse cliente que foi ao seu estabelecimento pela primeira vez é fundamental para criar um processo de fidelização. E a mão de obra temporária, ainda que existe assim um comportamento de dizer, olha, não precisa de experiência, mas ela precisa ser treinada para atender bem. Essa perspectiva que o consumidor tem de ser bem atendido, né, nos pontos comerciais nesse final de ano, que dá todo aquele atropelo, né? O brasileiro, de maneira geral, ele deixa para você as compras de última hora. Não tem e aí, jeito, na última hora, para fazer aquele atendimento já é um pouco mais difícil. E parece que virou tradição isso, né, professor? Deixar para a última hora. Não vou agora não. Lá na reta final eu compro. Na reta final eu compro, né? E às vezes isso não é uma boa alternativa, né? Porque também tem um comportamento do mercado que é assim, na reta final os preços abaixam. As famosas promoções de reta final
de compras de finais de ano. Isso é verdadeiro. Mas existe também um mercado que é o pós-compra, sabia? Porque muitas pessoas recebem esses vestuários, calçado, isso, e precisam fazer a troca. Aí tem outro período. E já tem um outro período. Quando você recebe bem, você tem uma perspectiva de novas vendas em cima daquelas trocas. Então, eu ouvi uma vez um comentário exatamente sobre isso, né? Quando a pessoa vai trocar uma roupa ou um calçado, enfim, se ela for bem atendida na loja, a tendência é que ela, de repente, compre mais alguma coisa. Não só a troca do presente que ela ganhou. Então, ela deixa um pouco mais de dinheiro. Isso acontece. Acontece. Tem que saber atender bem. Acontece e o ponto de venda tem que estar preparado para essa situação. Porque já é uma compra um pouco mais calma, sabe? Um pouco mais flexibilizada, que você pode entrar, chegar lá, olhar o produto melhor, ser atendido melhor, entender melhor aquilo que você quer comprar, do que, por exemplo, a reta final de festas, né? As vésperas das festas, onde naquele tumulto todo, muitas vezes a gente não consegue ser bem atendido por culpa nossa mesmo, né? Por atribular, mas a visão empresarial, ela precisa tentar atender o melhor possível, mesmo nesses períodos. No caso dessas lojas de final de ano, a gente sabe que no período de dezembro as lojas ficam abertas até mais tarde, né? Até por conta de concorrência do shopping, mas são várias frentes, né? Tem as lojas de bairro, que é uma situação. Sim. Tem as lojas de centro da cidade, que as prefeituras iluminam a cidade para ficar mais bonita e atrativa, né? Sim. E as lojas do shopping. Sim. Né? Então são três segmentos, tanto quanto diferentes, né? Sim, diferentes e com consumidores distintos. Sim. Né? O consumidor, aquele que mantém mais a fidelidade à sua loja de bairro, né? O comércio de bairro, para aquele que vem ao centro, onde tem abre aspas, o atacadão, né? O varejista intensivo, que vende inclusive em quantidades, né? E para aquelas lojas de shopping, que são lojas mais sofisticadas, com consumo mais sofisticado. Você paga o estacionamento, é diferente, o perfil e outro. Você até gasta mais, porque Sim. você vai fazer uma compra, você usa um restaurante, Exato. Você usa uma cafeteria, enfim, né? Tem outros serviços atrelados que estão ali também Parquinho para as crianças, para criança, na diversão. Tudo isso está ali dentro daquele contexto, né? Então, a gente tem no final do ano as vendas, os empregos temporários, a distribuição do 13º e a injeção de recursos no 13º. E a gente tem o comportamento do Brasil e temos o comportamento da nossa região, da região metropolitana, né? Aqui, apesar de a gente estar passando por alguns percalços econômicos, né? Com fechamento de postos de trabalho, fechamento de algumas empresas, né? Mas a gente tem um aquecimento, a gente tem uma perspectiva positiva na região metropolitana. E essa perspectiva, a gente espera que ela se consolide. Pode ser que ela não se consolide naquela dimensão que a gente imaginou, vamos dizer, lá no início de 2023, porque muita coisa aconteceu nesse ano e está acontecendo nesse ano, né? Nós estamos numa crise global, num contexto político-institucional global bastante preocupante. Às vezes as pessoas não percebem, mas isso afeta o nosso comportamento individual, isso afeta o nosso dia a dia, né? Afinal de contas, a principal paridade monetária, que é o dólar, ela varia em função dessas crises. Sim. Isso afeta o nosso consumo. Tem algum setor, assim, por exemplo, de automóveis, que tem tendência de crescimento de vendas? Porque teve aí um certo período uma retração, né? As pessoas colocando mais o pé no freio, né? Para fazer aí um trocadilho, mas esse setor também está crescendo? Não, aí já não está falando mais só de final de ano, né? Já entrando no outro setor que é importante, que é o de veículos, né? Olha, eu tenho assim, acompanhado bastante o mercado automotivo, inclusive, né? Com alguns posicionamentos na imprensa a respeito do mercado automotivo, né? Esse é um mercado que ele inspira muita cautela, né? Em período de taxas de juros elevado, com preço de carro elevado, né? Principalmente o carro zero, o que aconteceu? Houve uma retração do mercado para o carro zero. Ainda que tenha
acontecido as situações pontuais, esse mês melhorou, mas no mês seguinte estabilizou, no outro mês diminuiu, etc., né? A tendência nesse segmento no final do ano é o carro seminovo, carro usado, que voltou a ter um mercado bastante pungente na economia brasileira em função da dificuldade que a gente tem de comprar um carro. Certo. Né? Por quê? Veja bem, até alguns anos atrás, 70% das vendas de carros zero no Brasil eram financiadas. Então, eu pegava meu carro antigo, né, principalmente o segmento seminovo, estava de entrada, financiava, tirava um carro zero. Com as taxas de juros elevadas, né, 70% das vendas inverteu, passaram a ser vendas à vista. E aí vem a minha pergunta, quantos brasileiros têm recurso, por exemplo, para comprar um carro de R$80 mil, né, pagando à vista? São poucos hoje. Poucos. Né? O dinheiro está difícil, as condições de vida não estão fáceis, né? E mesmo quando o indivíduo tem dinheiro, o que a gente aconselha, como especialista, é parcimônia, cuidado na hora de fazer uma compra, principalmente uma compra financiada. Eu sou bastante ortodoxo. Se taxas de juros estão altas, não se compra, não se financia. Né? Então, é melhor, às vezes, manter aquilo que a gente tem, aquele patrimônio que a gente tem, fazer a conservação dele, do que se endividar com alguma coisa nova que a gente vai pagar uma taxa de juros extremamente elevada. São muitas dicas. Aí fica aquela pergunta, né, que está nos assistindo, né? Professor Dr. Edson querido, quando vai às compras, né? Abre o bolso, abre a carteira, compra as coisas ou vai pesquisando também? Não. O especialista também passa por esse processo? Não, eu faço aquilo que eu apregoo, né? Então, as minhas compras são comedidas, são estudadas, né? Eu evito comprar crédito. E quando tem aquela situação, isso aqui está 10 vezes sem juros. Aí e se eu pagar à vista, qual é o desconto que eu tenho? Né? Porque a gente sabe que... Você tem os seus argumentos, as suas avaliações, né? Então... Os juros estão, evidentemente, embutidos. Não existe almoço de graça, né? Então, a gente tem que ver. Muitas vezes, vale a pena desconto. Às vezes, vale a pena até esperar a compra no melhor oportunidade, né? Hoje o e-commerce, o comércio eletrônico, ele abre outras perspectivas para a gente pesquisar, para a gente sondar, para a gente ficar ali, né, na espreita de uma oportunidade, uma promoção do produto, que ela vai acontecer. Vai acontecer. Claro que quando se trata assim, a gente tem filhos, crianças ainda, não dá para a gente fazer esse tipo de comportamento com um presente. É evidente, porque tem que acontecer naquela data. É o imediato. É o imediato. Né? Mas a gente também pode procurar a melhor oportunidade para aquilo que a gente quer, às vezes, presentear. E até mesmo negociar a troca do presente para, numa oportunidade melhor, buscar aquele com maior valor agregado. É importante, né? A gente trouxe o professor para conversar sobre esse tema, inclusive esse tema está entrando, né, na nossa revista, no nosso jornal agora nessa época de final de ano. Muito importante, né, professor, para as pessoas se organizarem, né? Porque cartão de crédito, o dinheiro não é da pessoa, né? O dinheiro é do banco, então é daquela instituição, a gente que está usando, né? Então, o contexto é muito amplo, né? Então, tem o 13º, mas tem cartão, tem mais... A dívida está aí, tem que ser paga, né? Sim. E o cartão de crédito não é da pessoa. O dinheiro é do banco, né? A gente tem que devolver e devolve muito, né? Devolve muito com taxas de juros bastante elevadas, né? E eu sempre repito, né? Por que a taxa de juros do cartão é alta? Porque a gente usa. Só tem um mecanismo que baixa qualquer preço. Juros é um preço na economia, qualquer preço na economia. Não compre, não use. Mas, professor, é difícil esse tipo de comportamento. Mas a questão de economia doméstica, né? A gente tem que aprender também a nos condicionar mentalmente para fazer boas compras, né? Não é porque eu tenho que eu compro e pago qualquer coisa que está sendo pedido, né? Lembre-se que a vida é uma roda. Nesse momento pode não estar bom, no outro momento está bom. Então, é melhor a gente, né,
usar o princípio do aguardar com parcimônia. E tem um outro setor também, aproveitando já na nossa reta final aqui no bate-papo, que é muito forte na região aqui, que é o turismo, né? Sim. As viagens acontecem muito agora, de dezembro até depois do carnaval, por exemplo. Também movimenta muito, né? Movimenta, mas aí você chama atenção para um detalhe, né, que nós, de maneira geral, estamos bastante preocupados, né? As tarifas aéreas estão muito elevadas, né? O preço, né, dos serviços de hotelaria estão elevados. Aluguel no litoral. Aluguel está uma coisa assim. A gente viu aí por alguns feriados o preço lá em cima. Exorbitantes, né? Então, não é um setor que está nutrindo-se muitas expectativas, não. Estamos falando das viagens mais longas, daquelas viagens que se faziam com famílias inteiras. Quer dizer, alguns continuam fazendo, porque tem poder aquisitivo para isso. Mas aqueles que não têm poder aquisitivo, financiar esse tipo de atividade não é o melhor conselho, não é a melhor estratégia no momento. A pessoa, ela se programa e acaba entrando nesses carnês aí de pagar a viagem. Exato, né? A viagem vai acontecer, digamos, em uma semana. A dívida vai ficar por 12 meses, por 20 meses, né? Pagando aquilo ali e supondo ainda, né, todas essas despesas que a gente tem nos meses, né, de janeiro, fevereiro e março. Então, o ideal é a gente ter uma planilha em casa, organizar. Sim, hoje, né, nas redes sociais, a gente tem bastante planilhas, né, de gestão financeira familiar. Planilhas simples que permitem a gente dar uma olhada no contexto. Organizar dívidas, ali, né? Se organizar melhor para não cair nessas armadilhas, né? Não é ser assim... não vamos fazer, não é isso. É fazer da melhor forma, com a estratégia mais otimizadora possível. Para continuar fazendo depois. Para continuar fazendo sempre. Né? Senão a gente não consegue. Então, hoje, dependendo do destino turístico no Brasil, você faz uma viagem para o exterior com tudo embutido, às vezes até né, com tudo incluído, um all inclusive, pelo preço interno. Então, nota que tem a gente entende até o contexto desses acontecimentos, né? Mas isso precisa de um certo alinhamento, porque realmente as situações, né, das famílias, ela não é a mais confortável, na grande maioria, né? Não é a mais confortável, e aí a gente precisaria, então, repensar, às vezes, algumas atividades neste final de ano, particularmente neste final de ano de 2023. Perfeito. O professor me confidenciou que estava aposentando, né? Sim. Mas não para, tá? Continua. Não, a gente continua com pesquisa. A gente é pesquisador Pesquisador se aposenta. Da Universidade de Taubaté. Exatamente. Faz parte do NUPES, que é o núcleo de pesquisa ou não? Não, eu faço parte do grupo de desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional. Isso. Tá. O NUPES trabalha conosco. O NUPES, a gente divulga muito quando sai aquela pesquisa da cesta básica. Isso, né? Isso. Aí tem os nossos colegas que trabalham especificamente lá no núcleo de pesquisas econômicas e sociais, né, com esses aspectos da cesta básica, da situação de preços aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. E a procura nessa área continua grande ainda? Economia? Continua, né? Economia move nossas vidas, né? Então não há como parar. Sempre a gente vai ter ajustes, sobressaltos, sustos, né? E também alegrias. A economia traz tudo isso. O professor tem formação aeronáutica também? Ou não? Eu fiz um doutorado nessa área, né? Olha só. Gestão de projetos espaciais. Bacana. Tem muita história para contar. A gente precisa marcar uma nova conversa aqui. Estou sempre à disposição. Falar um pouquinho mais da sua trajetória. Estamos à disposição. Brilhante. Muito obrado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Espero, orientações. Né, ter contribuído para a população nesse final de ano, principalmente, né, no comedimento das nossas ações. Esperamos gastar bem. Exatamente. Tá certo, professor, obrigado novamente. Nós que agradecemos. Professor Dr. Edson Querido, ele que é pesquisador da Universidade de Taubaté Unital, nosso convidado aqui no podcast ou videocast Meon Entrevista. Até a próxima edição, gente. Tchau, tchau, obrigado.